Ao vivo mais uma vez falando sobre as perguntas, sobre a pergunta do quiz. Ontem eu coloquei mais uma pergunta lá complicadinha, né? Eu vou ficar enrolando vocês aqui um pouquinho até entrar mais gente, tá? E como eu coloquei lá, o plano é conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a pergunta do quiz. Tenho meia hora para ficar aqui, então durante esse tempo eu vou expor algumas avaliações aí, alguns conceitos sobre essa ideia. O Rafael Sugahara entrou e já vai dar errado. Ok, acho que já tem gente suficiente, vamos começar. Bom, isso daqui vai ficar lá exposto por mais um tempo, até amanhã, né, esse vídeo. Então, se você quiser convidar alguém para assistir, vai estar lá. Obrigado, Rafael Sugahara, pelas contribuições. Bom, eu tinha dito ontem que no quiz eu vou tentar manter a ideia é colocar algumas perguntas lá que não tem respostas exatas, definitivas, conclusivas. E sim, esse é o plano, para a gente ficar mexendo mesmo com a cabeça de todo mundo. E só que essa é uma pergunta que eu coloquei ontem, né? Passinho é uma dança urbana? O passinho do funk carioca, né? O passinho do Rio de Janeiro é uma dança urbana ou não? Essa é uma pergunta que, até mesmo se você avaliar ali as respostas que apareceram, é uma pergunta com uma resposta meio fácil, né? E já eu vou falar mais sobre isso, mas tem uma resposta fácil. Então, não é exatamente o que eu havia previsto, né? O que eu havia dito que ia fazer, colocar perguntas que não têm respostas muito claras. Porém, tem uma coisa nessa história. Até como um parceiro colocou ali, acho que uma pergunta que parece pegadinha, porque não é simples assim. Tem mais uma forma de responder isso, tem mais uma possibilidade de interpretação em relação a essa pergunta, que transforma a resposta em algo complicado pra caramba, cheio de repercussões diferentes. Então o meu plano é, primeiro eu vou falar sobre a resposta fácil, vou explicar qual é a resposta simples para isso, e depois a gente conversa um pouco sobre a resposta possível, que não é tão simples. Pergunta então, passinho é uma dança urbana? Eu sou um fã da semântica, eu não gosto de responder pergunta de cara assim, eu gosto de pensar um pouco sobre tudo isso. Primeira coisa, o que é passinho? Eu posso dizer hoje em dia que eu sei o que é passinho, não porque eu sou um estudioso dessa área ou porque eu danço, vivencio isso de forma alguma, muito pelo contrário, não é uma área da minha pesquisa, mas eu tive a felicidade e a sorte de estar algumas vezes na presença de pessoas que realmente estudam isso e pude ouvi-los falar. Estive na presença de alguns dos relíquias, né, como eles são chamados, os OGs, os old school do passinho, e pude aprender muito com eles. Então eu tenho uma ideia formada bem clara sobre o que é o passinho, mas eu não cometerei a heresia de tentar explicar para vocês aqui o que é. Então, caso você não saiba o que é passinho, antes de pensar sobre tudo isso, não dá para responder sem conhecer o material da pesquisa, o material do estudo. E eu recomendo que vocês vão atrás, por exemplo, do Hugo Oliveira, HS Olive, aqui no Instagram, que foi o cara que me abriu os olhos e me explicou por algumas vezes já tudo isso. Estive com ele algumas vezes e minha ideia sobre o passinho está bem formada. Então, primeira coisa, para falar sobre isso, sugiro que você tente entender primeiro o que é passinho. Ok. Segunda coisa, o que é dança urbana? E aí eu preciso dividir para mais um pouquinho. O que é dança? E eu não vou tão longe a fim de tentar explicar o que é movimento, enfim, nada disso. Mas eu preciso que a gente combine aqui uma coisa. Para ser considerado uma linguagem de dança, e não simplesmente movimento ou simplesmente
uma proposta, uma ideia ou uma personalidade, para ser considerado uma linguagem, é imprescindível que a dança tenha fundamentos, ou seja, que ela tenha elementos indissociáveis, elementos que não podem ser retirados dela sem que ela perca as suas características básicas. E essa é a primeira coisa que tem que ser avaliada. O passinho é uma dança? Primeira pergunta. Isso apareceu aqui em uma das respostas, né? Acho que alguém colocou ali que talvez não seja uma dança. Bom, eu tinha essa dúvida também e tive a grande honra de estar com alguns dos relíquias lá no Rio de Janeiro, e a gente pôde conversar um pouco sobre isso, e eu percebo que sim, é um movimento que começa sim a se tornar uma linguagem com características próprias, com fundamentos. Ainda há uma grande discussão sobre quais seriam esses fundamentos, mas é inegável que existe uma estética. Existe uma estética que a difere de tudo que está acontecendo em volta. E assim como no hip hop freestyle, por exemplo, a discussão sobre quais são os fundamentos vai continuar pelo resto da história, provavelmente, mas existe uma estética. Isso é o suficiente para que a gente avalie que existe uma linguagem. E depois, para entender realmente que linguagem seria essa, a pesquisa é a busca por estes fundamentos. Então, sim, na minha opinião, o passinho é uma dança. É sim uma dança porque eu vejo fundamentos nela. E eu, por mais que eu não tenha grande conhecimento sobre essa estrutura, sobre essa estética, eu vejo que as pessoas que realmente lidam com ela têm essa negociação em andamento. E a última parte, o que seria uma dança urbana? E aqui começa a brincadeira. Em uma definição que eu criei, e até se você acompanha aqui meus posts no Instagram, eu postei recentemente, às terças eu tenho colocado o glossário, né, com definições minhas para termos que a gente usa corriqueiramente no meio das danças urbanas da cultura hip hop, e recentemente eu coloquei o que seria uma dança urbana. E nessa minha definição, de forma bem sintética e resumida, eu coloquei que danças urbanas são danças vernaculares de contexto urbano. E agora, mais uma vez, a gente precisa definir, a gente precisa resolver a semântica de tudo isso. O que são danças vernaculares? Né? Eu também coloquei o significado de vernacular no glossário em uma terça, algumas semanas atrás. Mas se você não pôde ver, eu tento dar uma explicação por cima agora. As danças vernaculares são linguagens que não foram criadas por profissionais, por acadêmicos. Não é uma dança. As danças vernaculares V com V de vaca, não vernaculares, com V de vaca. Depois dá uma procurada no glossário, em algum momento isso vai aparecer aqui nos meus posts. As danças vernaculares são danças, a gente fala às vezes danças populares, danças folclóricas. Essas duas ideias estão contidas dentro do conceito de danças vernaculares. São linguagens que são criadas de forma, às vezes, espontâneas, mas essencialmente danças que são geradas pelo povo. Não são danças acadêmicas, elas não são programadas, não são geradas a partir de um estudo específico. Então são danças que a gente costuma chamar de populares. E dizem muito respeito ao contexto específico, né? São criadas por pessoas que fazem parte do contexto dentro do qual ela é gerada, e não por pessoas de fora que geram alguma coisa lá para dentro. Isso é muito importante. Em todas as expressões vernaculares, por exemplo, isso é utilizado até na arquitetura. A arquitetura vernacular é a arquitetura que gera construções que não apenas dizem respeito à vida da comunidade onde aquela construção é gerada, mas que também usa materiais que dizem respeito àquele lugar. Então tem muito disso de ser nativo, de ser específico daquele lugar, e de não ser acadêmico. Então, danças vernaculares são isso. Em essência, então, danças urbanas são esse tipo de dança, danças vernaculares de contexto urbano, o que seria perimetralmente oposto à ideia de rural. Então, a ideia é que o contexto urbano é a cidade. Portanto, uma dança urbana é uma dança popular, não acadêmica, regional,
popular ali das pessoas que vivem naquele contexto, que é gerada desde que dentro de uma cidade. Então, agora a gente tem a ideia do que é passinho, pelo menos eu espero que você tenha, do que é a dança urbana. Agora fica simples pensar sobre isso, né? Vamos falar sobre o passinho. É uma dança vernacular? Bom, eu garanto que não é uma linguagem acadêmica, não é uma linguagem que foi criada mediante um estudo prévio, né? Simplesmente as pessoas dançam e aquilo vai se tornando primeiro uma moda, e aquilo vai se tornando uma estética, e aí de repente, depois que aquilo existe, as pessoas começam a olhar para aquela forma toda e começam a identificar similaridades, reincidências, padrões, e aí isso vai sendo entendido como fundamento, tal, e aquilo se torna uma linguagem. Então, sem dúvida, o passinho é uma dança vernacular, sem dúvida é. Agora, é urbana? Bom, é uma linguagem oriunda do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é sim uma cidade, seria algo muito diferente de um contexto rural, sem dúvida alguma. Portanto, em essência, em uma resposta simples, é sim uma dança urbana. Passinho é uma dança urbana, ponto final. Isso, na minha opinião, não é algo que dê para ser discutido. Para mim é ponto final. Passinho é uma dança urbana. E assim eu poderia terminar agora esse live, fechou, valeu, e poderia ir embora. Mas, como eu ainda tenho 20 minutos, eu vou agora para a parte difícil dessa resposta. Porque, muito provavelmente, se eu parasse por aqui, o risco de eu ser mal interpretado seria grande. E eu vou explicar por quê. Essa ideia de dança urbana, né, esse conceito de dança urbana, e eu volto a dizer, danças vernaculares de contexto urbano, quando a gente fala dança urbana, isso é só um termo em português. Nós usamos aqui esse nome em português porque é aqui que nós estamos, a nossa língua mãe é o português, a gente usa esse termo aqui. Agora, isso não é uma especificidade do Brasil ou dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar. Qualquer sociedade urbana que tenha música, que tenha festa, gera e irá gerar danças vernaculares. Qualquer sociedade urbana vai gerar danças vernaculares, se houver festa e se houver música. E muito provavelmente todas as sociedades têm música e têm festa. Então é possível imaginar agora que todo lugar do mundo, em toda a existência da humanidade, teve danças urbanas. Mas de novo, danças urbanas é só um nome que nós usamos. A gente tem que conseguir ultrapassar isso e chegar na simbologia, chegar no que isso significa, né? Essa ideia de que existem danças que não são acadêmicas, que são nativas dentro de um contexto urbano. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um outro nome para a mesma coisa, porque lá o inglês é a língua nativa. Então eles usam outro termo para falar a mesma coisa que nós. E muito provavelmente no Japão agora eu estou chutando, não tenho essa informação, até se alguém souber me ajude, mas muito provavelmente em outros países com outros idiomas, eles têm palavras em seus próprios idiomas para designar a mesma coisa, danças vernaculares de contexto urbano. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem dois termos usados para se referir a isso. Um deles é Urban Dances, que seria a tradução de danças urbanas. Na verdade, a maior parte de vocês com quem eu falo aqui, as pessoas que estão ligadas diretamente com popping, locking, breaking, hip hop, freestyle, house, enfim, a maior parte de nós tivemos contato com esse termo danças urbanas a partir de uma tradução do termo em inglês, Urban Dances, muito encabeçado pelo mestre Frank Ejara, como uma forma de tentar amenizar os conceitos errôneos sobre a ideia de dança de rua e a relação literal que isso teria com o ambiente específico da rua, da calçada, do asfalto, né? O Frank Ejara percebeu que esse nome era usado, esse termo Urban Dances era usado nos Estados Unidos, se eu não me engano, e aí o Frank em algum momento pode me corrigir, se eu não me engano, por meio do Popping Pete, até onde eu me lembro era isso, mas não é um dado tão relevante agora, e o Frank começou a usar e divulgar esse termo danças urbanas como uma tradução de Urban Dances
para se referir a esse conjunto dessas linguagens com as quais nós aqui lidamos, essas linguagens estadunidenses. Então, Urban Dances é uma forma, é um termo que é usado nos Estados Unidos para se referir às danças vernaculares de contexto urbano. Mas Street Dance também. Street Dance também é um termo usado para se referir à mesma coisa. Nós aqui, nós por muitos e muitos anos, eu acho que até hoje, quando a gente ouve o termo Street Dance, a gente imediatamente relaciona isso com um grupo específico de linguagens que tem, para mim, eu tenho uma definição bem complexa para isso. Seriam danças vernaculares urbanas afro-americanas do funk, ou do funk em diante, ou do continuum do funk. Ou seja, a partir da cultura funk, da música funk, da dança funk, toda a construção de danças vernaculares afro-americanas de contexto urbano se tornaram diferentes. Elas têm referência com o que veio antes, do contínuo das danças vernaculares afro-americanas, desde que há a presença de africanos nos Estados Unidos, e aí há discussões, 1619 ou 1526, quem quiser saber mais sobre isso aí para conversar em algum momento. Então, existe o contínuo das danças afro-americanas, e que influencia tudo que veio depois, até hoje, até amanhã e para sempre vai influenciar. Mas existe um recorte específico ali no meio que tem como referência a dança, a cultura e o movimento, a música funk. Então, quando a gente fala street dance aqui no Brasil, imediatamente o que vem para nós são essas linguagens, né? As danças vernaculares urbanas afro-americanas do funk em diante. Locking, popping, breaking, up rocking, whacking, house, hip hop, freestyle e aí assim por diante. Portanto é isso, guarda isso em mente. Quando a gente fala street dance é isso que vem para nós, né? É isso que a gente imagina. Porém, cada vez mais nos Estados Unidos a gente vê esse termo street dance sendo usado como basicamente o que ele indica de forma literal, danças urbanas, que para nós tem essa ideia de danças vernaculares de contexto urbano. E agora presta atenção, que isso é muito importante. Quando você fala danças urbanas de contexto, danças vernaculares de contexto urbano, não tem mais nenhum parâmetro envolvido nisso. Por exemplo, não existe um parâmetro cronológico de quando, não, de qualquer momento. Danças vernaculares de contexto urbano de qualquer momento. E também não existe um parâmetro geográfico. Existe um parâmetro contextual. Existe um parâmetro contextual, que seria a cidade. Mas geográfico não. Dos Estados Unidos, do Brasil, da África, não existe esse parâmetro. Então, todos os lugares têm danças urbanas. De novo, é só um nome em português. Mas o conceito, a ideia do que é uma dança urbana existe em todos os lugares do mundo, em todos os momentos. E assim como street dance é também entendido como um mero nome em inglês, porque sim, veio dos Estados Unidos, para esse mesmo conceito. Não tem geografia específica e não tem tempo, cronologia específica. Então, pensando assim, aí a gente entra num paradoxo. Se você usa o termo street dance simplesmente como uma versão em inglês do que a gente entende aqui como dança urbana, danças vernaculares de contexto urbano, então sim, o passinho é também uma street dance. Mas porque street dance é só um termo que designa um conceito, danças vernaculares de contexto urbano. Mas, se você entende street dance como sendo um conjunto das danças vernaculares urbanas afro-americanas do funk em diante, locking, popping, breaking, house, whacking, então o passinho obviamente não é uma street dance. Primeiro porque não é dos Estados Unidos. Segundo porque seria um desrespeito com os criadores do passinho, com os promotores, com as pessoas que desenvolveram e continuam desenvolvendo essa linguagem, englobá-la dentro de uma estrutura, de um guarda-chuva estadunidense. Seria um desrespeito. A mesma coisa que é feito, por exemplo, com dancehall. Quando a gente fala que o dancehall é uma street dance, há um desrespeito aí.
Se você entende street dance como dança urbana, dança vernacular de contexto urbano, sim, claro que o dancehall é uma street dance. Mas se você usa street dance como sendo essa ideia das danças vernaculares urbanas estadunidenses, então dancehall não pode ser incluído lá. É inclusive um desrespeito com os criadores da linguagem jamaicanos. É uma dança urbana da Jamaica, não dos Estados Unidos. Assim como o passinho é uma dança urbana dos Estados Unidos. Desculpa, foi mal. Assim como o passinho é uma dança urbana do Brasil e não dos Estados Unidos. Então, é aí que mora o paradoxo e o problema, o medo que eu tenho de ser mal interpretado. Sim, passinho é uma dança urbana. Porque dança urbana é só um nome. A gente deveria falar, dança vernacular de contexto urbano. Isso não tem como a gente discutir, acabou a discussão. Passinho é uma dança vernacular de contexto urbano, sem dúvida. Se você usar o termo street dance simplesmente significando uma tradução disso, ok, é possível que a gente concorde. Se você usar street dance falando do grupo de locking, popping, breaking, house, whacking, impossível englobar o passinho nisso. Tem várias similaridades. Tudo isso sim, dança vernacular. O passinho e o locking são danças vernaculares. O passinho e o popping são de contexto urbano, sem dúvida. Mas a mera diferença de uma ser do Brasil e outra ser dos Estados Unidos já complica a possibilidade de você englobá-las sob o mesmo termo. E street dance, sendo um termo em inglês, pode gerar sim um grande problema de interpretação. Espero estar sendo claro, né? Bom, eu acho que é isso que eu tenho para falar. E tem uma coisa interessante, começou a aparecer lá nas respostas umas relações assim, claro que é uma dança urbana porque é de periferia, claro que é uma dança urbana porque é de favela. Sinto informar, mas isso não faz a menor diferença. Poderia ser, de condomínio de classe AAA, se fosse não acadêmica. Por exemplo, se os filhos de empresários super ricos de um condomínio de luxo se juntassem sempre para fazer festa e dançar, e eles inventassem uma dança ali, na festa deles, sem nenhum profissional intervindo e arrumando, escravizados, um histórico enorme de racismo e de muitas outras coisas. Não é coincidente, desculpa, não é por coincidência, mas por conta de todo esse histórico, essas linguagens sim se originaram em grande parte, se não em todas, em periferias. Mas entendam, não é isso que faz com que essa linguagem seja vernacular e não é isso que faz com que ela seja urbana. É uma outra avaliação, certo? E mais uma coisa que apareceu, que eu quero citar aqui, da mesma forma que o hip hop não é uma dança e sim um movimento, então o hip hop, só hip hop mesmo, escrito assim, hip hop, pronto, certo, é um movimento, na verdade é uma cultura. Só que existe o hip hop como música hip hop music, e que obviamente é o rap, mas se você quiser saber mais sobre isso, vocês quiserem saber mais sobre isso, tem um vídeo que eu falo sobre isso lá no meu canal do YouTube. E existe uma linguagem de dança que usa o nome hip hop freestyle, ou em muitos lugares do mundo, para muitas pessoas que têm opiniões importantes, continuam chamando de hip hop dance. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Então sim, hip hop, só hip hop mesmo, esse termo só assim, certamente é uma cultura, mas tem mais coisas que usam esse nome. Bom, eu vou dar uma rodada aqui só para ver o que vocês comentaram, porque eu tenho 5 minutos e aí eu vou embora, que eu tenho que dar aula na Casa da Dança. Hoje eu tenho aula de hip hop 3 e depois eu tenho aula com hip hop iniciante. Depende como você define danças urbanas. Marcos Sartorato, grande parceiro, defini aqui então para resolver essa dúvida. Normalmente esse estudo vem depois que a linguagem é formada. Corretíssimo, exatamente. Você acha que danças urbanas são apenas as norte-americanas e por quê? Já tenho minha opinião. Já falei sobre isso. Não, danças urbanas é um nome em português para uma coisa que tem em todos os lugares.
Esse é o nome que a gente usa, mas o conceito que ele significa é mundial, não tem limites geográficos nem cronológicos. Assim como existe na Jamaica e levaram para o Zeu, exatamente o que eu falei do dancehall. Boa. De novo, nos regulamentos de campeonatos de danças urbanas há uma enorme confusão na categoria que o passinho se encontra. Esse é o problema, né, brother? A gente pega essas ferramentas de expressão, esses movimentos espontâneos, e a gente joga isso tudo dentro de campeonato, né? Então, campeonato, na moral, é esporte. Esporte tem que ter regra. A dança não tem que ter muita regra, enfim, tem que ter fundamento. A dança não, mas para ser uma linguagem de dança é indispensável que haja fundamento, enfim. Mas para pôr em campeonato, cara, é esporte, não é mais arte, né? E sendo esporte tem que ter regra. Então, ele deve ser aceito como dança urbana pelos jurados? Então, tem que ter um regulamento lá que te fala. Senão, todo o resto é opinião. Eu posso te dar uma opinião aqui, mas só vai servir para complicar mais. Depende do evento, depende do regulamento, depende dos jurados. Não sou eu que posso responder isso. Até onde vejo, muitos caracterizam como dança popular e não urbana. Tem uma coisa importante que eu não falei. A gente entrou em contato com o termo danças urbanas a partir dessa movimentação toda encabeçada pelo Franquejara, né? Dentro dessa história das danças vernaculares urbanas afro-americanas do funk em diante. Mas depois a gente foi descobrir que no Brasil o termo dança urbana já era usado há muito tempo por pessoas que lidam com danças vernaculares de contexto urbano no Brasil. Gente que lida, por exemplo, com frevo. Então, o frevo é uma dança urbana, o samba é uma dança urbana brasileira. Então, tem gente que lida com esse estilo, com esses estilos, com essas estéticas, com essas ideias de danças vernaculares brasileiras de contexto urbano, que já usam esse nome dança urbana há muito mais tempo que a gente. E é por isso que quando a gente fala danças urbanas, não dá para falar se a gente está falando sobre breaking ou sobre samba, se está falando sobre locking ou sobre frevo, ou sobre house ou passinho. Todas são danças urbanas. Algumas delas são street dances, no conceito de que são as danças vernaculares urbanas afro-americanas, do funk em diante. E outras não são. Ok. Será que tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Putz, o Franquejara entrou aí. Frevo é uma dança urbana? Perguntou ali embaixo. Sim, acabei de falar. Parabéns, muito obrigado. Se existe competição, deixa de ser arte? Isso é tema para uma outra live. Para falar sobre isso agora vai ser complicado, irmão. Mas eu vou dar uma ideia. A gente fez uma transmissão ao vivo durante o intensivão e que isso ficou bem... Foi um tema de lá. Eu vou dar uma ideia só para pensar. Uma das coisas que é essencial para a criação de obras de arte, ou seja, que sejam resultado de um processo artístico, é a motivação intrínseca. Deixar isso para você pensar. Em algum outro momento eu venho falar sobre isso, mas agora não vai dar não, que eu vou ter que ir embora. Ok. Amigos, agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Fico feliz pra caramba em ver que tem gente querendo estudar, gente querendo pensar. Mais uma vez, não acho que qualquer coisa que eu estou falando aqui seja absoluta, tá? Tudo isso são pensamentos. Espero que ajude, não necessariamente respondendo perguntas, mas melhorando as perguntas, né? Não respondendo, trazendo respostas, mas melhorando as perguntas. Espero ter ajudado nesse sentido. Volto a pedir ajuda de vocês. Eu estou nesse movimento todo aí para tentar gerar conhecimento, gerar mais informação sobre esse meio das street dances, da cultura hip hop, e espero que vocês me ajudem com isso, no sentido de trazer mais gente para cá. Enfim, divulguem meu trabalho, cara, a real é essa. Peço que vocês me ajudem a divulgar tudo isso, que eu estou fazendo isso com o maior carinho. Dá um trabalho do caramba, não é fácil, tá? E espero que vocês estejam gostando, que esteja ajudando de alguma forma, e peço em troca apenas que vocês me ajudem a divulgar tudo isso. Fechado? Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Seguimos pensando.